Olá, está no ar o Juventude em Pauta, programa da TV Assembleia que debate temas que impactam na vida dos jovens, mostrando o que tem sido feito para a garantia de direitos e desenvolvimento da juventude. Eu sou Fernanda Quintner e estamos hoje com as presenças do médico pediatra Ricardo Bomussa. Olá, doutor, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição para as perguntas que porventura surgirem. Olá, também Gabriel, estamos com ele, que é psicólogo e integrante da Comissão Intersetorial de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis aqui do município de Campo Grande. Tudo bem, Gabriel? Uma honra falar contigo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite e como o doutor mencionou, estamos aqui à disposição para tentar sanar qualquer tipo de dúvida. Certo, então vamos lá. O programa de hoje é em alusão ao Dezembro Vermelho, né? O mês em prol da luta, conscientização e prevenção contra o vírus HIV e a AIDS. Em Mato Grosso do Sul, a partir de 2021, essa campanha passou a ser parte do calendário oficial de eventos por força da Lei 5.684, de autoria do deputado Zé Teixeira. Confira outras leis que há mais de 30 anos contribuem para o combate da transmissão do vírus e a melhoria da qualidade de vida aqui da população de Mato Grosso do Sul. Há 30 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul luta em prol da prevenção e conscientização contra o HIV e a AIDS. As leis estaduais reforçam o combate ao vírus e garantem direitos aos portadores da doença. Em 1991, a Lei 1188, de autoria do então deputado Maurício Picarelli, tornou obrigatório o ensino dos riscos das doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, para os estudantes dos ensinos fundamental e médio. Atualmente, a terminologia convencionada é a IST, para infecções sexualmente transmissíveis, que passou a ser adotada em substituição à expressão DST, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas. Do mesmo ex-deputado Picarelli, a Lei 1337, de 1992, dispõe sobre medidas higiênicas e prevenção à AIDS em todo o território estadual. No ano de 1994, a Lei 1507, do então deputado Cícero de Souza, estabeleceu a obrigatoriedade de esterilização de instrumentos odontológicos para a inativação do vírus da AIDS. A Lei 1997, de 1999, do então deputado Geraldo Rezende, dispõe sobre a adoção de medidas preventivas e assistenciais às gestantes e às crianças nascidas de mães contaminadas pelo vírus HIV. A realização do exame sorológico de pré-natal em mulheres grávidas para o diagnóstico precoce da AIDS só começou a se tornar obrigatória nas unidades de saúde e estabelecimentos hospitalares da rede pública estadual após a aprovação da Lei 2.320 de 2001, de autoria da ex-deputada Celina Jalad. Em Mato Grosso do Sul, os estabelecimentos comerciais prestadores de serviços e de ensino das redes públicas e privadas são proibidos de exigir ou realizar exames compulsórios de HIV como condição de admissão ou matrícula escolar. Isso é o que dispõe a Lei 2.350, de 2001, do então deputado Maurício Picarelli, que também é autor da Lei 2.411, de 2002, que incluiu o preservativo masculino como item da cesta básica em alguns programas sociais para também prevenção da AIDS. Em 2005, a Lei 3.106, de Akira Otsubo, incluiu na normativa estadual medidas de combate à discriminação aos portadores do vírus HIV, inclusive com previsão de multas. Denuncie pelo Disque 100 Direitos Humanos. Ainda há a Lei 1.770, de 97, Lei 2.404, de 2002, Lei 3.180, de 2006, Lei 3.830, de 2012, Lei 4.239, de 2012
e a Lei 5.684, todas que ainda dispõem sobre HIV e AIDS. Mantenha-se informado, busque seus direitos. A legislação estadual te resguarda para uma vida com mais qualidade e segurança. Saiba detalhes acessando o link Leis e Atos Oficiais pelo site www.ms.gov.br. Vamos falar agora com o Gabriel Nolasco, que é psicólogo. Gabriel, aqui nós temos os dados do Boletim Epidemiológico HIV e AIDS, que estimam que desde 1981 o HIV infectou aproximadamente 76 milhões de pessoas em todo o mundo e ceifou a vida de mais de 33 milhões. No Brasil, de 2007 a 2021, foram 381 mil casos, sendo que de 2020 a 2021, de 2020 a 2021, 32 mil novos casos. É um número considerável, né, Gabriel? Assim, com tantos casos, esse é um assunto que tem que ser de saúde pública e de políticas públicas permanentes, né? Nos conte, então, como que atua essa sua comissão intersetorial que você participa e quais são as políticas públicas em andamento aqui em Campo Grande? Ok. Realmente esses números, eles nos assustam, né? Ainda que a gente que é do movimento social, que participa de algum tipo de comissão vinculada a essa pauta, a gente já espera esse número, né? De 32 a 34 mil novos casos por ano. Né? Geralmente em função dessas políticas que ainda não se fazem presente, né? Ainda que existam, mas a sua disseminação no Brasil por completo, ela ainda sofre por alguns impasses, né? Por exemplo, se a gente for pensar que é muito recente a descentralização da testagem para HIV na atenção básica, né? Assim, aqui no município de Campo Grande a gente já tem isso incorporado, né? nas unidades básicas de saúde, assim como a gente também tem hoje, desde junho de 2021, a descentralização do cuidado, do manejo do paciente em 22 unidades da atenção básica. Isso é fundamental, né? Porque a gente não só garante o diagnóstico aos novos casos, mas a gente também consegue garantir o tratamento, iniciar o tratamento o mais rápido possível, e aí, inclusive, diminuir, né, na incidência da transmissão de novos casos. Então, a gente entende que à medida em que isso foi incorporado em todo o território nacional, né, essa descentralização do paciente, né, a oferta da testagem de forma muito mais fácil, de forma muito mais acessível, e o início do tratamento imediato, como tratamento como prevenção, a gente vai conseguir diminuir essa cadeia de transmissão. Né? A comissão a qual a gente faz parte, a qual eu faço parte, o nosso papel é ali justamente incidir para que essas políticas de fato ela aconteçam no território, né, e entender aí quais são os gargalos para que a gente consiga avançar ainda mais. Legal, agora com o doutor Ricardo, então, que atua há 32 anos na profissão. Eu estava juntando aqui os dados do Ministério da Saúde e vi também as possibilidades de transmissão. Queria deixar claro para quem nos assiste, as possibilidades de transmissão são, então, o sexo sem preservativo, compartilhamento de seringa ou instrumentos cortantes ou perfurantes que estejam infectados ou não esterilizados, a transfusão de sangue contaminado, e também existe a possibilidade da transmissão vertical, ou seja, quando a mãe infectada, né, passa para o seu filho durante a gravidez, ou no parto, ou na amamentação. O senhor que atua aí, então, nessa fase com a gestante e o recém-nascido, o senhor já atendeu casos dessa natureza, e quais são os cuidados? Na verdade, a gente, desse longo tempo de profissão, sempre a gente viu, né? Que nem você disse, eu mesmo já tive oportunidade de ter casos assim, mas assim, eu ainda me sinto bastante confortável em dizer que com as crianças
apesar de toda essa incidência no Brasil, os casos ainda não são tão alarmantes. Então, existe ainda um mecanismo de proteção, realmente existe o mecanismo de proteção da mãe para o bebê. E hoje em dia, com o tratamento preventivo, quando se sabe que a mãe é portadora de HIV, e logo ao nascimento, a criança já entra no protocolo do Ministério de Saúde, já com uso de medicação. Inclusive, essa medicação já é fornecida pelo Estado, pelo município, e a primeira dose é feita realmente logo após o nascimento da criança. Com horas de vida, já é ministrado já a dose da medicação do antiviral, para que realmente essa transmissão seja, pelo menos, se não totalmente, vamos dizer assim, totalmente negativada, ou, né, isso aí já ameniza muito. E com isso tem tido bastante resultado, que as crianças não venham a se contaminar através. Agora, existe realmente a normativa do Ministério, que uma vez que a criança nasce e a mãe é portadora, como existe já estudos que mostram que o próprio leite materno é capaz de transmitir o vírus, então, infelizmente, essas mães não podem amamentar seus filhos. Nós temos também ainda nós temos uma prática que aqui no estado, por ser um estado mais ruralista, um estado mais cheio de tradições, vamos dizer assim, existe ainda casos de amamentação cruzada. O que é isso? Outras mães amamentando filhos de outras mães, né? Então, isso aí a gente realmente desincentiva, pede para que isso não seja feito. Até hoje em dia a gente vê, não é muito raro você chegar no consultório e as mães falarem: meu filho, eu não estou tendo leite, mas a minha vizinha, minha amiga, minha comadre, ela está dando leite para o meu bebê, eu pus ela para amamentar. Isso não é, hoje em dia, infelizmente, não é uma prática que a gente possa incentivar, porque a gente sabe que há transmissão. E existe aquela antiga máxima, né, que falava-se, né, quem vê o rosto não vê a doença. Isso ainda existe, né? E a gente sabe que existe a janela imunológica, né, que com essa janela imunológica, infelizmente, a gente não pode, hoje em dia, se dar o luxo, arriscar a vida de uma criança ser transmitida por isso. Gostaria que o senhor falasse também dessa possibilidade, então, de ter um filho, de gerar um filho. Quem é soropositivo não precisa, então, perder o sonho da maternidade ou da paternidade. É possível, então, fazer o tratamento para inativação do vírus ou de uma forma diminuir bem a possibilidade da transmissão? Claro. Na maioria das vezes, né, as pessoas acabam descobrindo que tem a doença até nos exames de pré-natal. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia, existe a possibilidade, né, de você engravidar e tudo mais. Principalmente quando a pessoa sabe que ela é portadora do vírus, faz uso de medicação de uma maneira correta. É uma situação meio complicada, né? Você incentivar ou não incentivar, ou você não tirar o sonho de uma pessoa, de uma mulher ter o filho. Ela realmente precisa estar ciente dos riscos que pode acontecer. Existe todo o tratamento, existe todo o acompanhamento, mas isso aí não é uma certeza de que a criança não vai vir a ser portadora. Então, acho que é uma decisão muito pessoal de cada um. Não acho que cabe o papel do médico
do pediatra, o papel do ginecologista, do obstetra, na verdade, é orientar os riscos, orientar o que pode acontecer, mas a decisão, né, de ter um filho, aí cabe ao casal. Eu não entraria nessa situação de falar que não deve ter ou deve ter. Eu acho que não somos nós que temos que decidir por um casal. Certo. Gabriel, vamos então para você. Quem tem essa doença, quem é soropositivo, tem a possibilidade de passar pelo tratamento psicológico, né? Você que é psicólogo, você acredita que é preciso ter esse acompanhamento para uma doença que ainda não tem cura? Vamos lá. Eu só vou pegar um gancho, antes de iniciar, só vou pegar um gancho no que o doutor mencionou, que eu acho que é muito importante, que é uma informação que é do I igual a I, né? O indetectável é igual a intransmissível. Eu acho que essa é uma informação que a gente precisa o quanto antes reafirmar e informar as pessoas do quanto que o nosso tratamento, né, do quanto que o tratamento disponibilizado pelo SUS, ele é inovador nesse sentido, né? Assim, a gente consegue ter uma qualidade de vida, né, consegue que as pessoas vivendo com HIV tenham uma qualidade de vida a partir do início desse tratamento e da permanência nesse tratamento, né? Então, a adesão é fundamental. E aí, em relação à sua pergunta, né, do acompanhamento, do apoio psicológico, é sempre fundamental em qualquer momento da nossa vida onde a gente se sente, né, acometido por alguma questão que nos imobiliza, né? Como a gente fala de uma doença, de um vírus que está entrando na sua 4ª década, e vem carregado de estigma ainda hoje, né? Sobretudo porque ele começa com os homossexuais, com as travestis, com as prostitutas ou com usuários de droga, né? Assim, esse estigma ainda permanece, ainda que hoje a gente saiba que qualquer pessoa que tenha relação sexual desprotegida, né, qualquer pessoa que compartilha seringa ou algum outro material pérfido cortante, ou até mesmo via transmissão de alguém que não faz, de uma transmissão vertical de alguém que não faça o tratamento, nós estamos acometidos a se infectar por essa doença. Só que quando a gente chega nesses serviços, né, a gente se depara com aquelas pessoas do início da epidemia, né? E aí a gente tende a achar que só essas pessoas se infectam. Então, foi naquele momento, né, no início ali dos serviços especializados, dos hospitais dias, né, do próprio CTA, do Centro de Testagem e Aconselhamento, sempre teve essa figura do aconselhador, né, do psicólogo, fazendo esse trabalho ali em grupo. Então, nesse sentido, pensando nesse papel desse profissional, nesses equipamentos públicos, né, é fundamental um trabalho de acolhimento, um trabalho de grupo, não só para as pessoas que vivem com HIV, mas também para as pessoas que frequentam aquele espaço. Tá joia. Muito obrigada pelas respostas de vocês. Nós vamos fazer um breve intervalo. O Juventude em Pauta é realizado em parceria com a Secretaria de Cidadania e Cultura do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Voltamos em instantes. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o sul-mato-grossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Olá, estamos de volta com Juventude em Pauta, programa voltado a você, jovem sul-mato-grossense. De acordo com o Estatuto da Juventude no Brasil, são considerados jovens aquelas pessoas que têm entre 15 e 29 anos. Hoje estamos falando sobre as medidas de prevenção e combate ao HIV e AIDS, em alusão ao Dezembro Vermelho, com as presenças do médico pediatra Ricardo Bomussa e do psicólogo Gabriel Nolasco. Gabriel, então, a gente falou um pouquinho antes do intervalo sobre como esse tema ainda é um pouco tabu, né? Algumas pessoas consideravam, então, acham que não precisam ir fazer o exame ou não vão atrás em busca porque só acometem aquele público inicialmente que tinha essa informação de que só afetava o público LGBTQIA+, mas hoje a gente vê que não, que as pesquisas mostram que tanto casais heterossexuais também podem ser infectados, qualquer pessoa pode ser infectada, né? A gente já falou as formas de transmissão, eu quero até deixar claro aqui também as formas que não transmitem, de acordo com o Ministério da Saúde, que são beijos, contato com suor, lágrimas, aperto de mão, compartilhamento de toalhas, lençóis, talheres ou copos, isso não transmite o vírus, tá? Assim como o uso comum de piscinas, assento sanitário ou ainda pelo ar. Gabriel, então, quanto mais a gente fala, mais a gente quebra esse tabu, né, sobre a doença. Eu gostaria que você falasse também da importância dos testes. Você já falou um pouquinho, mas a gente tem um número aqui, somente em 2020, a Secretaria de Saúde aqui do estado de Mato Grosso do Sul distribuiu 77 mil testes, mas ainda estima que no Brasil há cerca de 112 mil pessoas que não sabem que estão infectadas pelo vírus HIV. É um número considerável, né, Gabriel? A que isso se deve, na sua opinião? Bom, sobretudo ainda por achar que essa epidemia se trata, né, justamente dessa ideia que ela está localizada em alguns segmentos da população, né? Então, a falta de desinformação sobre até mesmo as formas de contágio, que é fundamental que você trouxe, como se transmite e como não se transmite, né? Essa saída do Ministério da descentralização das testagens na atenção básica foi um importante passo para que a gente, inclusive, conseguisse assumir algumas metas, né, em termos mundiais de controle da epidemia, mas ainda a gente tem uma epidemia que ela ainda é vulnerável no sentido de vulnerabilizar certos grupos sociais. Então, uma pessoa heterossexual, ela, muitas vezes, ela ainda que tenha uma prática sexual que sem a utilização de um preservativo, mas por ela se considerar numa relação monogâmica, né, ela entende que ela não faz parte daquele grupo inicialmente da epidemia. Então, portanto, não faz sentido eu me testar. Ainda que a gente saiba que o fato de estar numa relação não necessariamente o comprovante, né, o passaporte de que você não vá se infectar. Né, como o doutor mesmo colocou, tem várias formas de infecção, então, muitas vezes, você nem sabe por onde que você possa ter sido contaminado. Então, algumas das estratégias em termos de políticas públicas, não só essa descentralização, como também o autoteste, né, para que a pessoa possa retirar esse teste, fazer na sua casa, né, caso ela tenha vergonha de procurar, receio de ser identificado por alguém no serviço, né? Então, enquanto a gente não debater questões estruturais, né, que promovem, continuam demarcando esses corpos dentro dessa vulnerabilidade, dentro dessa precarização da vida, a gente vai ainda estar testando, né, somente aquele grupo que historicamente foi ali vinculado né, à epidemia de HIV e AIDS. Mas um dado interessante que os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde têm publicado nos últimos 10 anos é que, diferente em Porto Alegre, né, no estado do Rio Grande do Sul, lá a gente já fala de uma epidemia generalizada. A gente já não fala mais de uma epidemia concentrada, né? Concentrada em HSSHs ou gays, né? Travestis e mulheres transexuais, em usuários de droga. A gente já não fala mais de uma epidemia concentrada somente nesse grupo, mas uma epidemia generalizada, né? E isso é muito em função também
de como a gente conseguiu, né, a partir dessa descentralização, captar esses novos casos, né, porque aí, à medida que essa pessoa chega até o serviço, né, desde a unidade básica até um serviço especializado e tem um diagnóstico, isso é notificado. E aí a gente começa, né, justamente a ver um novo perfil, um novo desenho da epidemia no país. Certo, então vamos finalizar contigo, doutor Ricardo. O senhor é pediatra, só que o pediatra atende também adolescente, né? Muitas vezes a gente vincula só a criança, e os adolescentes fazem parte aqui do nosso público do Juventude em Pauta. Os dados mostram também que essa faixa etária jovem também é uma das mais incididas aí nas novas infecções, até mesmo que o Gabriel falou, que essa tá uma epidemia generalizada. Eu gostaria que o senhor desse, então, se pudesse dar algum conselho para aquele jovem que já enfrenta a doença, por que eles são tão vulneráveis, né? Assim, por que os jovens estão tão vulneráveis no sentido de que eles são a maior faixa etária que estão com as novas infecções? E quais conselhos você daria, então, a quem já se infectou? Bom, eu prefiro primeiro falar da prevenção. Eu acho que aquele que realmente não se infectou e está começando hoje a sua vida sexual, não importa para qual destino ou para qual coisa que a pessoa tenha, mas se proteja, né? Eu acredito que ainda o sexo seguro com uso de preservativos ainda realmente é a melhor forma de se prevenir. A pessoa que é portadora, ele tem que saber que hoje em dia existe tratamento, existe o controle, não existe cura, mas existe o controle. Então, existem pessoas hoje que levam uma vida perfeitamente normal com o uso de medicação. Mas ela tem que saber que ela é portadora e isso tem consequências e ela tem que ser responsável. Então, a responsabilidade, eu acho que a responsabilidade vai ser o melhor tratamento ainda, vai ser a melhor maneira de se prevenir. A melhor maneira é você fazer o sexo seguro, uso de preservativos, entendeu? E se tratar, porque não tem por que hoje uma pessoa que é portadora do vírus simplesmente não tomar a medicação, uma vez que essa medicação ela é oferecida pela rede pública. Então, assim, eu acho que de tudo, a responsabilidade, o comprometimento na hora do tratamento, isso é importantíssimo para a longevidade da pessoa. Porque se você for ver bem hoje, muito poucas pessoas morrem pelo HIV, porque existe o tratamento, existe o controle. Elas podem morrer por acidente automobilístico, por outros motivos, mas raramente elas vão morrer pela prima infecção. Certo. Gente, então eu quero agradecer, o nosso tempo já se esgotou aqui, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Doutor Ricardo, muito obrigada. Eu que Gabriel, agradeço muito pela obrigada. oportunidade. Obrigada, Gabriel. Queria falar a você, então, que se ficou com a pulguinha atrás da orelha, vá fazer o teste. Os sintomas da AIDS são bem parecidos com uma gripe comum, febre, dor de garganta. Você pode ir a qualquer unidade de saúde, assim como os nossos entrevistados falaram, qualquer unidade de saúde, em 30 minutos você já tem o resultado do teste, em 1 hora você já tem acesso aos medicamentos que são gratuitos. A Anvisa aprovou recentemente, vai sair um novo medicamento para que não precise mais o coquetel, apenas um, né, Gabriel? Foi isso, apenas um comprimido no tratamento, então isso já dá uma qualidade de vida bem maior aos soropositivos. A gente faz, então, esse alerta a você. Se ficou com a pulguinha atrás da orelha, vá atrás, que tem todo o suporte aqui no Brasil. Bom, então, Juventude em Pauta fica por aqui. É um programa em parceria com a Secretaria de Cultura e Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vale lembrar a você que nos assiste pela TV Assembleia que o Estatuto da Juventude no Brasil garante a todos os jovens o direito de viver em um ambiente seguro, sem violência e com igualdade de oportunidade nas mais diversas áreas. Confira também a atuação do Legislativo pelos jovens,
pela Comissão Permanente de Saúde e também pela Frente Parlamentar em Defesa da Juventude, acessando o nosso site oficial pelo www.al.ms.gov.br. Mais programas da TV Assembleia você também acessa no nosso canal oficial do YouTube ou assiste pelo canal 9 da NET. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.